Palavra de vida eterna de quarta-feira, dia 20 de abril, palavra de Deus hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os e partiu e distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quarta-feira, oitava da Páscoa, essa belíssima passagem dos discípulos de Emaús. Poderíamos ficar aqui o dia todo. Essa passagem poderia ser um retiro para nós, né? É belíssima. É Jesus que começa a entrar, né, no assunto aí dos 2 discípulos que estavam caminhando, chorando também, tristes, porque Jesus tinha morrido. Eles chegaram também assim da mesma forma que ontem. Maria Madalena não reconheceu Jesus, pensando que fosse um jardineiro. Hoje a mesma coisa, não reconheceram Jesus, pensando que fosse um peregrino. Mas conforme eles foram caminhando com este homem, né? Conforme esse homem foi falando das Escrituras, da palavra, eles foram percebendo algo diferente, foram percebendo o coração ardendo, né? Porque esse homem falava diferente e parece que eles já tinham ouvido, né, algo parecido e dessa forma, da forma como esse homem estava falando. Até que chegaram num povoado e convidaram, né, esse homem: "Fica conosco, entre, vamos tomar uma refeição." Quando este homem senta com eles, eles pegam pão, Jesus pega o pão, faz uma oração
da ação de graças e parte. E quando o pão é partido, Jesus desaparece e os olhos deles se abrem. E eles reconhecem nesse momento do partir o pão, Jesus. Não é? Olha que bonito, olha que bonita essa presença de Jesus no partir o pão. Olha essa presença de Jesus no ouvir a palavra. Aqui praticamente nós temos essas duas dimensões da missa. No primeiro momento a palavra, que Deus nos fala, né, e procura abrir os nossos olhos, e depois no partir o pão. Jesus não está mais visivelmente, ali ele desaparece, mas toda vez que o pão é partilhado, Jesus se faz presente. Né? Olha que bonita essa compreensão, né, da própria missa, a própria missa, que é um alimento, né, que é um sustento. Na missa, com a ação do Espírito Santo, Deus abre os nossos olhos, né? Deus também aí faz o nosso coração arder, para que depois a gente saia em missão anunciando Jesus está vivo. Então que Deus aí nos dê sempre essa graça, a experiência com Jesus, de poder perceber, né, e fazer acontecer esse estar conosco, né? Então que hoje a nossa oração possa ser essa, a mesma dos discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Que possamos repetir o dia todo. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.